Depois de contar para vocês acerca da minha saga até chegar à faculdade de Direito, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o meu curso de graduação. E, na verdade, para qualquer pessoa que tenha feito ou que está fazendo uma graduação, sabe que existem vários cursos em um só. E aqui, muito rapidamente, eu vou trazer algumas dessas perspectivas. Uma delas é a escola que a gente tem para a vida. Quando eu cheguei na graduação do Direito, eu cheguei disposta a recomeçar, porque eu já tinha feito um ano de artes plásticas, um ano de cursinho, e eu estava retomando e tentando resgatar a minha trajetória profissional. Eu estava retomando a minha vida em São Paulo, com o propósito de conseguir realmente vencer uma série de obstáculos pessoais. Muito bem, então quando eu chego ali na faculdade, o que veio muito forte para mim, quando eu pisei ali fisicamente, é que tudo que acontecesse naquele curso ia ser mérito ou demérito meu. Porque ali ninguém sabia da minha história, do meu passado, de família, do que eu pudesse ter feito ou não. Então ali eu ia contar uma história, a história que eu quisesse a meu respeito. Ali ia ser uma Daniela que eu poderia colocar sob qualquer perspectiva, porque ninguém ali tinha referência acerca do que eu tinha sido até então. Isso me deu um gás imenso para me experimentar como pessoa. Então eu cheguei na faculdade já cheia de vontade, conversando com todo mundo, cheia de energia, fiz uma série de contatos. O resultado disso é que em poucos dias, ali nas primeiras semanas, eu já fui escolhida como representante de sala. E eu permaneci nessa função ao longo dos 5 anos da faculdade. E essa perspectiva de liderança que estava aparecendo como uma novidade para mim, acabou se seguindo também nas outras questões da faculdade, como, por exemplo, havia uma política estudantil muito forte. 2 partidos centrais que disputavam muito, um mais à esquerda, outro mais à direita, e disputavam todos os alunos ferro e fogo, e eu me envolvi tremendamente com a política estudantil. É importante lembrar vocês que eu fiz faculdade entre 1984 e 1988 e foi todo o processo de redemocratização do país naquela época. Então foi uma época muito efervescente. Então estar ali, do lado de fora também da sala de aula, vivenciando as discussões, confabulando todas as coisas e também vivendo momentos às vezes dramáticos ou muito sérios, como por exemplo a invasão do centro acadêmico pela polícia, porque nós estávamos passando um filme que era proibido à época, o Je vous salue Marie. Havia um dos colegas da noite que diziam que era do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que ele era infiltrado para saber quem era comunista por ali, uma reminiscência de todo o período ditatorial. Então eu tive todas essas questões. E também fui depois escolhida como tesoureira da comissão de formatura e depois passei num concurso e acabei sendo também oradora da turma na formatura. Então essa parte de vivência extra-sala me deu muita experiência para eu chegar no final do curso e estar muito empoderada da minha voz, da minha experimentação ali como uma jovem adulta que tinha fala que podia ser ouvida, que queria ouvir, que argumentava, que divergia, que concordava. Isso me fez muito bem, não só como profissional para me dar articulação e voz, mas também como cidadã e como pessoa, como mulher, para eu me situar melhor no mundo dos adultos e no cenário profissional. O outro curso que a gente faz é aquele propriamente dito dos estudos. E tive professores de todos os tipos, Aquele que não fala nada com nada, a da voz monótona e monocórdica, aquela pessoa que é boazinha, mas que as aulas são arrastadas. Teve pessoas profissionais também brilhantes. Tive uma professora de direito civil que ditava em sala de aula e a gente tinha que copiar e depois ela avistava o caderno. Mas o fato é que quando eu terminei a faculdade, eu terminei em novembro de 88 e a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então eu cursei um curso que não tinha mais validade. Não havia internet, portanto a faculdade não nos informou do que tinha sido discutido pelo todo o processo constituinte
e eu não sabia absolutamente nada do que era o tom desse Estado Novo e o que tinha na Constituição. O outro curso que eu fiz foi o do exercício profissional. Eu, por vontade própria e ideias muito minhas, tive para mim que eu tinha que entrar em estágios logo após o carnaval e me demitir dos estágios antes do Natal, porque eu achava que as férias de verão, de quando você está na faculdade, é a melhor coisa que pode acontecer na fase adulta. Então eu não admitia a possibilidade de estar ali trabalhando durante o dia todo. E eu pude ter essa oportunidade por razões familiares e econômicas, e o fato é que eu me demitia todo ano antes do Natal, e depois do Carnaval eu procurava ali o que eu ia trabalhar e o que eu ia fazer. Mas eu fiz estágio 5 anos da faculdade, e uma outra perspectiva que eu tinha, que para minha cabeça fazia sentido, era que cada ano eu queria experimentar uma coisa diferente. Então trabalhei com o público, com o privado, né, direito público, direito privado, escritório grande, pequeno, escritório de importação e exportação que tinha departamento jurídico. Então eu trabalhei em departamento jurídico, mas eu queria ter uma gama de experiências para saber bem escolher. Mas mesmo diante de toda essa minha gana, vontade, e, né, dedicação e intensidade em viver todas essas vidas ao longo da graduação, quando eu chego no último semestre da faculdade, eu tive uma crise absurda, e eu chamo de crise de bacharelando, que eu achava que eu não dava para o direito, que eu não tinha que estar lá, que eu tinha feito um erro horrível em ter cursado o direito, e eu queria ir embora no último semestre da faculdade, mesmo com todas essas cargas. Eu tive que ir para uma terapia para me segurar um pouco as pontas, e eu chorava copiosamente para o terapeuta e falava que o sonho da minha vida era ter uma casinha de chocolate em Monte Verde, que eu tinha nascido para isso, ter uma casinha de chocolate em Monte Verde, que era ali que eu tinha que ficar. E aí com isso a gente conseguiu ir, eu mesma me enrolando até chegar ao final do curso, que eram mais uns 3 ou 4 meses, e aí eu nunca mais pensei na casinha de chocolate em Monte Verde, a não ser como consumidora. Monte Verde é uma cidadezinha montanhosa, pequenininha, fofinha, própria para inverno. E, né, para quem ainda não teve esse contato. Mas veja que nessa crise de bacharelando eu achei que estava no caminho pior. O fato, para concluir então, é que mesmo com todas essas bagagens, né, do exercício profissional com estágio, né, tendo me dedicado à faculdade, tendo exercido todas as minhas potencialidades, mesmo assim, quando eu me formo com essa situação absolutamente atípica e anômala, que era o início de um Estado novo, um novo Brasil estava começando ali. Então, de uma forma metafórica, eu rasguei o meu curso, olhei para a vida, falei, Daniela, agora você vai ter que aprender tudo de novo e entender o que é esse Brasil com essa Constituição, o que é um Brasil livre, o que é um Brasil democrático e o que a advocacia vai ter a ver com tudo isso. E muitas coisas aconteceram. No próximo vídeo eu conto como foi a minha jornada logo após a faculdade, essa primeira fase estratégica de 2, 3 anos que acontece depois da formatura e que faz com que a gente se situe no ambiente profissional. Até lá!